Boa tarde, Alan. Pois é. Então, eu vi tua mensagem ali ontem, e só que eu gosto de conversar com as pessoas sabendo com quem estou conversando, né? Então, por isso que não respondi antes. Bom, primeiro, você pergunta se eu acredito mesmo naquilo que falei acerca da intervenção. Sim, acredito. Acredito piamente que a intervenção está em andamento e que, se não tivesse em andamento, nosso país já estaria bem pior do que está. Aliás, eu não preciso nem fazer esforço para provar isso. Basta você analisar o que acontece à tua volta. Você vai ver que as instituições brasileiras, elas estão todas carcomidas, desde a base até a diretoria. Então, quer dizer, não tem um funcionário dentro de nenhuma instituição que não esteja ligado ao PT, ao PSDB, ao PC, ao PSOL, enfim, a qualquer partido desses que estão na base aliada, que estavam na base aliada do PT e que são, portanto, quadrilha criminosa. Ora, quando você vê esse tipo de situação acontecendo, por que não está pior ainda? Por que eles realmente já não decretaram que o país é deles e que aqui quem manda é o comunismo? Porque realmente ainda existe uma força pequena, mas existe, que está mantendo a rédea curta. Essa pequena força, ao meu ver, chama-se Forças Armadas. E por que as Forças Armadas não saem e não detonam tudo de uma vez por todas? Não detonam tudo de uma vez por todas porque, infelizmente, existem códigos internacionais que coíbem uma atitude dessa, sob pena de que as nossas Forças Armadas passariam a ser vistas como as vilãs de toda essa brincadeira. Ora, é muito elementar, é muito claro, é muito evidente. Veja, eles estão quase colocando o Jair Bolsonaro na cadeia. Na minha opinião, sinceramente, querem pôr o Jair Bolsonaro na cadeia, que ponha. Eu não tenho nada com ele, eu não defendo ninguém, eu não defendo bandido. Não que o Jair Bolsonaro seja bandido, não acho que seja. Eu estou dizendo, não defendo bandido, por quê? Porque até prova em contrário, como ele também faz parte da Câmara, ele também é deputado, então veja bem, ele pode ter sim alguma dívida para acertar com tudo isso, até porque ele foi um dos que votou a favor desse SUSP, que é essa polícia bolivariana que foi instaurada. Então, quando isso acontece, isso me leva a pensar duas vezes antes de dedicar a minha atenção a ele. Agora, de qualquer forma, querem colocá-lo na cadeia. E por que querem colocá-lo na cadeia? Pelos mesmos motivos pelos quais o Lula não pode ser preso. Eu acharia, no mínimo, estranho. Veja bem, se nós dois roubamos, eu roubo e você rouba, por que você pode ir preso e eu não? Não é justo. Concorda comigo? O certo é, se eu posso ir preso por um crime, o mesmo crime pode te prender. Por que não pode te prender? O que há de diferente nisso? Acontece que o Lula, por exemplo, pode dizer ao mundo que Pelotas é um polo exportador de veado. Mas o Jair Messias Bolsonaro não pode fazer qualquer piadinha alusiva a nada. Ele não pode falar absolutamente nada porque ele é truculento. O outro não. O Lula fala que as mulheres do partido dele, aquelas amigas dele, pessoas que defendem ele, são as mulheres do grelo duro. Agora, o Jair Messias Bolsonaro, por sua vez, não pode dizer, por exemplo, que a Maria do Rosário que ele não estupraria a Maria do Rosário porque ela não merece. Quer dizer, ele falar isso só tem uma interpretação, não pode ter a segunda, não pode ter uma terceira, não pode ter uma quarta, não pode ter uma quinta. Ele tem que ser truculento porque ele falou isso. Ora, por favor, vamos ser menos imbecil e vamos perceber os sinais. Então, pelos sinais, nós já estamos sob um regime fascista, ditatorial, comunista, tá?
que é o regime imposto pelo Partido dos Trabalhadores. Na verdade, não é o Partido dos Trabalhadores, é toda uma corja ligada ao Foro de São Paulo que instituiu a ditadura do proletariado no nosso país. Isso está muito claro, isso está evidente. Não tem o que discutir, não tem o que pensar duas vezes. Tá? Então a questão é elementar. Realmente já estamos sob uma ditadura do proletariado, só não está pior porque ainda temos as Forças Armadas que não são comunistas, não adianta, elas são pela legalidade. Então, se existisse, por exemplo, se nosso país já tivesse sido comunista e essa Constituição fosse totalmente voltada para a manutenção do regime comunista, eu até creio que nossas Forças Armadas estariam defendendo a continuidade do regime. Tá? Por quê? Porque eles prezam pelo respeito à Constituição. Então é muito perigoso isso também. Só que, de qualquer forma, as nossas Forças Armadas não são comunistas e não defendem a continuidade de um regime comunista, porque esse regime comunista não existe. Se passar a existir, é golpe. Aí sim é golpe, como diria aquela deputada do PT, toda a bancada da chupeta lá. Tá? Daí sim é golpe. Aliás, golpe é o que eles estão fazendo com o país. Tá? Golpe é tudo isso, é querer matar uma Marielle, aí no Rio de Janeiro, e depois querer jogar o cadáver no colo dos militares. E eles mataram a Marielle porque eles acharam que o povo todo iria se revoltar contra os militares e iria haver uma baderna do tipo da dos 20 centavos, para afastar os militares das ruas. Só que eles não conseguiram o intento deles, porque os militares, querendo ou não, eles são pautados pela ética e pela moral, pela conduta ética e moral. Então eles não têm do que se envergonhar, eles não têm que se esconder. Eles não precisam ficar provando para você, ou para mim, ou para fulano, ou para Beltrano que eles trabalham corretamente, porque a postura deles é correta. A partir do princípio que você vê claramente que todos eles se utilizam do quê? De um uniforme. Por que um uniforme? Para que sejam todos em igualdade de condições. O que os difere são os galões que o oficialato se utiliza. São isso que os difere. Mas o uniforme, o respeito ao uniforme, o cuidado com o uniforme, o cuidado com a caserna, isso nós vemos em todos os lugares. Você não vai num quartel e encontra um quartel nas mesmas condições que uma prefeitura. Você não vai num quartel e encontra um quartel nas mesmas condições que uma escola pública cuidada pelo governo. Não, o quartel está limpo, impecável, bem cuidado, bem pintado, a grama muito bem aparada, os carros muito bem limpos, muito bem preparados, prontos para o combate, prontos para o momento de necessidade. Agora, você vai numa prefeitura, carro está tudo quebrado, polícia está com tudo quebrado, está tudo defasado. E por que está tudo defasado? Porque é tudo vagabundo, tudo picareta, tudo preguiçoso. Agora, no quartel você não encontra preguiça. No quartel todo mundo está trabalhando constantemente, o tempo todo mundo alerta, todo mundo fazendo alguma coisa e todos trabalhando para um bem comum. Ali não tem isso, de eu vou fazer isto porque não tem aquela história do cara que vai bater o cartão e depois vai no médico. Não existe isso no quartel. No quartel o buraco é mais embaixo. No quartel, se você tem que ir no médico, você vai no médico. Você não vai inventar moda. Agora, se você inventou moda, é porque você está precisando levar uma cana. Então, é assim que funciona. Então, tenho certeza absoluta, sim, de que as coisas estão funcionando no Brasil, de que as nossas Forças Armadas estão atentas. Tenho certeza daquela publicação que eu fiz dos paióis abastecidos. Utilizei-me, sim, de imagens da internet. Até porque, é claro, em primeiro lugar, se eu tivesse uma imagem de um paiol real
do Exército, eu não poderia publicar, sob pena de estar revelando ao povo situações geográficas, condições reais, e isso é uma questão de sigilo, de defesa da pátria. Então eu não poderia divulgar de jeito nenhum. Tá? Agora, de qualquer forma, os paióis de armas e munições estão abastecidos e estamos prontos para a guerra. Pode ter certeza. E pode ter certeza que vai ser uma guerra dura. Na guerra não existe tranquilidade. Todo mundo está achando, mas nesse aqui o senhor fala duro, o que o senhor quer? Quer afastar o povo das Forças Armadas? Não, não quero afastar o povo das Forças Armadas, não, senhor. As Forças Armadas merecem todo o nosso respeito e estão preparadas para a guerra. Agora, o povo tem que entender que guerra não é entrega de flores. Guerra não é momento de festa. Na guerra você não vai cantar. Na guerra você vai chorar. É esse que é o ponto que nós não estamos entendendo ainda. O povo está pensando que nós vamos entrar numa guerra às 3 horas e às 4 vamos dar uma paradinha pro lanche e às 5 a gente retoma e às 6 todo mundo vai para casa descansar. Não, não tem nada disso. Você sabe a hora que entra, você não sabe se vai sair dali, nem vivo, que dirá se vai sair. Esse é o ponto. Essa é a questão. O país está condenado, está fadado à guerra. E não só o nosso país, aliás, o mundo inteiro. Estamos com problemas muito sérios no mundo. E todos eles oriundos do quê? Oriundos de uma mentalidade comunista, mentecapta, pervertida, esquerdopata. Esses esquerdistas não têm valor à própria vida, não dão valor à própria vida, que dirá a vida dos outros. Agora, tem um detalhe. Pega um esquerdista desse e dá um tapa na bunda dele, só. Você vai ver se esse cara não vai chorar, gritar de dor. Sabe por quê? Porque eles não dão valor à vida deles até o momento que eles estão com a vida em risco. Porque no momento que a vida deles estiver em risco, eles entregam até a mãe para se libertar, tá? Eles são tudo canalha, covarde, safado, sem vergonha, pernósticos. São uma cambada de vagabundo. Essa é a questão. Só são macho mesmo quando estão em grupo. Do contrário, não tem nada de homem ali. Tá? Então, nosso país precisa de pessoas que estejam envolvidas numa mudança, envolvidas na capacidade de autogerência para a mudança, porque a mudança começa de dentro de você. A partir do momento que você está mudando, a tua casa muda, tudo muda. Agora, se você não muda, nada vai mudar à tua volta. Seja bem-vindo, querido. Um grande abraço, Deus te abençoe.